Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Lenciane Marinho e hoje o vídeo será para atualizar um vídeo mais antigo aqui do canal, trazendo informações mais atualizadas sobre o assunto, que é documentos necessários para se casar com um estrangeiro aqui no México. Então, se você estiver procurando informações sobre o assunto, sobre esse tema, esse vídeo é para você. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e já se inscrever aqui no canal para ficar por dentro desse e de outros temas bem legais. Então, já vão fazer 3 anos que eu me casei aqui no México. E eu lembro que na época que eu tava buscando informações sobre o assunto, eu não encontrei quase nenhuma informação concreta. E na verdade um vídeo como esse teria me ajudado muito mesmo. Então bora lá! Se você está pensando em se casar, se você está namorando, tem seu noivo, vocês estão pensando em se casar aqui no México, a primeira decisão que vocês vão precisar tomar é escolher aonde vocês vão se casar, em que cidade vocês vão se casar, o estado em que vocês vão se casar. Por quê? Porque disso é que vai depender toda a documentação que vocês vão precisar reunir. Essa documentação varia de estado para estado, ela não é a mesma. Alguns estados exigem mais documentos, outros estados exigem menos documento. Então essa decisão é bem importante e vai, assim, é o pontapé inicial para quem está pensando em se casar no México, decidir aonde vocês vão se casar. Como eu moro no estado de Quintana Roo, eu moro em Playa del Carmen, aqui no estado, eu vou me concentrar em passar informações para vocês sobre como é o processo do casamento, que documentos eles pedem aqui no estado, tá bom? Lembrando que para outro estado são outras exigências, tá bom? Então vamos lá, quais são esses documentos? Primeiro, eu vou separar aqui documentos que são exigidos do noivo e da noiva e nós vamos começar primeiro com a parte mexicana. Pro noivo mexicano ou pra noiva que é mexicana, eles vão pedir o quê? A certidão de nascimento dele, o título de eleitor dele, um comprovante de domicílio e os exames pré-nupciais e também 2 testemunhas. Para a parte brasileira, no caso para mim, eles pediram o meu passaporte, comprovante de domicílio também, os exames pré-nupciais, 2 testemunhas também, no caso ao todo serão 4 testemunhos, 2 para o noivo e 2 para a noiva. E também pediram a minha certidão de nascimento, mas não foi uma exigência. O que me informaram no cartório, se eu quisesse que o nome dos meus pais aparecessem na minha certidão de casamento, então eu deveria apresentar a minha certidão de nascimento traduzida e apostilada. Apostila no Brasil e traduz aqui no México. Se eu não fizesse questão desse detalhe, eu poderia me casar somente com o passaporte e no meu caso eu acabei me casando só com o passaporte, porque a minha certidão eu traduzi, eu trouxe ela apostilada do Brasil e a tradução também foi feita no Brasil. Então eu cometi esse erro porque eu não sabia que a tradução tinha que ser feita aqui no México, então eu traduzi no Brasil, só que não valeu. O documento ele precisa ser apostilado no nosso país, mas a tradução deve ser feita por um tradutor juramentado no México. Então a minha certidão acabou não valendo, mas também não foi um impedimento para eu me casar. Eles aceitaram o meu passaporte no caso e aí eu me casei só com ele mesmo. O detalhe foi que na minha certidão de nascimento, na minha certidão de casamento, não tem o nome dos meus pais, só tem o nome dos pais do meu esposo. E uma observação rapidinho sobre o comprovante de domicílio que eles pedem. Para a parte brasileira, não é um comprovante de domicílio do Brasil, tá bom?
é um comprovante de domicílio aqui do México. Caso a pessoa já esteja vivendo aqui no México, pode levar um comprovante de domicílio, ou então pode ser o do noivo, pode ser um comprovante de domicílio para os dois. Agora nós vamos falar sobre como foi o processo do casamento, como que foi que aconteceu tudo. Primeiro, os primeiros documentos que a gente levou ao cartório foi a certidão de nascimento do meu esposo e o meu passaporte original e xerox desses documentos, e eles ficam com a xerox. Nesse primeiro momento, a gente escolhe uma data para nós nos casarmos, e aí dá-se oficialmente entrada no trâmite do casamento, e eles vão entregar pra gente uma folha com todos os demais documentos que a gente já comentou que é para levar. Esses documentos nós vamos entregar 2 semanas antes do casamento, junto com os exames pré-nupciais. É muito importante que os exames pré-nupciais tenham no máximo 15 dias antes do casamento, tá bom? Tem que tá bem atualizado os exames pré-nupciais. Junto com todos esses documentos que eu já citei, nós também devemos preencher 2 folhas, 2 fichas que eles nos entregam lá no cartório, que a primeira é essa que eu vou estar colocando aqui na tela para vocês verem. Como vocês podem ver, nessa folha é uma folha mais ou menos assim como essa, e nela vai estar contida informações sobre o noivo, noiva, os pais do noivo, dos noivos no caso, né? E também vai informações sobre os testemunhos. Os 4 testemunhos também vão aí, e os testemunhos, tanto os noivos quanto os testemunhos, vão assinar nessa folha também. Depois é preciso também preencher uma outra folha, que eu vou deixar um exemplo aqui também para vocês verem. Nessa folha só assina os noivos, vai uma folha para a noiva e uma folha para o noivo. Eles vão, preenchem com os dados pessoais dele, assinam, e também essas 2 folhas a gente leva 2 semanas antes do casamento, junto com todos os outros documentos que eles pedem. E agora nós vamos falar rapidinho sobre os valores do casamento. E nesse dia que a gente entregar esses documentos, nós vamos pagar a taxa do casamento. E é assim, você tem 2 opções de escolha. Você pode escolher casar no cartório, ou você pode casar na igreja ou em qualquer outro lugar da sua preferência. Caso você decida se casar lá no cartório, você vai pagar uma taxa de 1.500 pesos mexicanos, que em real vai dar aproximadamente 350 reais. Foi o que nós pagamos, tá? Na época que nós nos casamos. E caso você queira se casar na igreja ou em qualquer outro lugar, você vai pagar uma taxa de 1.800 pesos, que em real dá aproximadamente 400 reais. Nós nos casamos lá no cartório, então nós pagamos a taxa de 1.500 pesos e foi tudo tranquilo. A certidão de casamento a gente recebe alguns dias após o casamento, não muito, acredito que foram uns 3 dias depois a gente pôde pegar a certidão original, mas no dia do casamento eles entregam uma cópia certificada da certidão para nós. E a maioria dos trâmites que a gente faz dentro do México, eles pedem a cópia certificada da certidão de casamento. Então a cópia original praticamente quase não se usa. Então essa cópia certificada é a que mais utilizam e é a que eles entregam no dia do casamento para nós. Lembrando, pessoal, que caso você precise da sua certidão de nascimento aqui no México para se casar, você precisa apostilar esse documento no Brasil e traduzir ele aqui no México por um tradutor juramentado, tá bom? E também um outro documento que pode ser pedido, que em alguns casos também pedem, é um atestado de que você está solteiro no Brasil. Então fiquem atentos aí, que pode ser que vocês precisem desses
outros 2 documentos, que no meu caso não foi necessário, mas como eu comentei antes, isso vai depender do estado onde você vai se casar. Então verifica direitinho no lugar onde você está pretendendo se casar e vejam a lista de documentos que eles pedem lá. E esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência com casamento aqui no México. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de vários outros temas. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos, tá bom? E se por acaso você já se casou aqui no México e para você pedir outros documentos, ou você sabe de alguma informação extra que eu não citei, você pode comentar aqui embaixo para que as pessoas que estão assistindo o vídeo possam ter acesso também às informações que você tem para compartilhar. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!